consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estão felizes? Quem quiser me acompanhar, abre Salmo 122. Vamos iniciar esse culto com espírito de alegria. Quantos de vocês estão felizes por estar aqui? Mas quantos de vocês estavam felizes porque viriam ao culto hoje? Fala a verdade, irmãos. Calor, cansado, chegou em casa, vontade de tomar um café e ficar jogado. Salmo 122 diz que, o salmista diz que ele se alegrou com aqueles que vieram à casa do Senhor. Algumas versões dizem assim, outras dizem, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguma versão diz assim, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a alegria do crente não pode estar baseada numa circunstância. Amém? Você não pode estar contente só porque vai ter um culto hoje. Porque se você está contente só porque tem culto na quarta, e amanhã? E na sexta? E no sábado? A alegria do crente, quando convidam porque ele vem à casa do Senhor, é porque existe uma casa onde a gente pode se reunir. É porque existe a casa do Senhor. E glória a Deus, nós estamos felizes, não porque tem culto hoje, estamos felizes porque Deus, em sua infinita misericórdia, que seu poder supremo, mantém a igreja de portas abertas. Apesar de tantas perseguições, porque Ele mesmo falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E o salmista continua dizendo assim, ó, e agora estamos aqui, junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém é uma cidade bem construída. Jerusalém é uma cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Jerusalém é uma figura da igreja. Estamos felizes porque há uma igreja resistindo apesar das perseguições. Estamos felizes porque a igreja está bem fundamentada, com muros fortes e compactos. Não precisa ter medo. Muita gente com medo, não, porque o Senhor continua sentado no trono. Glória a Deus. Nós nos alegramos porque Ele continua no controle. Nós nos alegramos porque todos os ataques do inimigo não são suficientes para derrubar a igreja. A igreja continua firme, com muros bem firmes e compactos. Então se alegrem, porque apesar de tudo, a igreja está de pé. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui essa noite. Obrigado por esse lugar, Senhor. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado porque a tua igreja está de pé, Senhor, não por causa de nós, mas apesar de nós. E isso é um conforto, Senhor, saber que o Senhor ainda está no controle de tudo. Obrigado porque apesar de todas as tribulações, todas as perseguições, aqui é um lugar de refrigério, é um lugar de refúgio, é um lugar onde a gente pode congregar como irmãos. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, e que essa noite seja uma noite de glorificação do Teu nome, que nós possamos glorificar o Teu nome com os nossos cantos, Senhor, que possamos ser direcionados, mudados, transformados pela pregação da Tua palavra, Senhor. Que essa seja uma noite diferente, Senhor, que seja uma noite excelente. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, nós saudamos a todos na paz do Senhor, amém? Se você quiser continuar de pé para adorar ao Senhor, como você se sentir melhor. Você está na casa do Pai para adorá-lo e bendizer o seu santo nome, amém? Convido você a cantar essa canção. Ela é um pouco antiga, mas traz uma mensagem
muito linda. Amém? O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Agora só a igreja cantando. Sim, eu amo a mensagem da vai chegar o grande dia. Por uma coroa trocar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero, Senhor, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Espírito, Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti. Espírito, enche a minha vida. As minhas mãos eu quero que em louvor meu coração diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche a meu ser. As minhas mãos eu quero ver e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Só a igreja se bem alto. As minhas e em meu coração diante do teu altar, diante do teu altar. amém. Aplauda o Senhor. A paz do Senhor a todos. Os irmãos podem sentar-se, por gentileza. Amém?
Vamos dar sequência a um estudo sobre a carta de Romanos, que nós começamos e nós conseguimos fazer esse estudo até o capítulo 7 de Romanos. Levamos o quê? 2 anos? 1 ano? 2 anos? Hã? Quase 2 anos. Levamos uns 2 anos para estudar Romanos de 1 ao 7. E Romanos de 1 ao 7 fala sobre o poder de Deus para a salvação. Fala do Evangelho, a mensagem da cruz, tão poderosa para a salvação de todos aqueles que creem. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, mas existem os meios por qual a graça é aplicada em nossas vidas. E o meio mais poderoso é o Evangelho de Deus, que começou lá em Gênesis capítulo 3, que quando ele disse que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então esse Evangelho de Deus nos alcança através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi essa semente da mulher, que veio nos resgatar do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então agora nós vamos dar sequência de Romanos 8 em diante, para a gente entender que o mesmo Evangelho que tem poder para nos salvar, é o mesmo Evangelho que tem poder para nos santificar. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação, é o Evangelho também que é poder de Deus para a nossa santificação. Porque a nossa salvação, do começo ao fim, é obra de Deus. É Ele que nos salva, é Ele que nos santifica, através da mensagem do seu Evangelho. Então hoje nós vamos dar sequência, a partir do capítulo 8 de Romanos. Se você puder abrir as suas Bíblias, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os nossos pés. O Evangelho tem de poder de nos purificar, nos transformar, iluminar os caminhos por onde nós vamos andar. O capítulo 7 de Romanos termina com um grito desesperado do apóstolo Paulo. Um grito de desespero diante da lei de Deus. Um grito de desespero diante da lei que não tinha poder para nos salvar.
Era impossível para a lei nos salvar, porque a lei ela estava enfraquecida por causa do pecado que habitava em nós. Estava enfraquecida por causa da carne. No Romanos capítulo 7, versículo 23, diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Ele dá um grito de desespero: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar deste corpo pecaminoso? Quem vai me livrar? Mas daí ele tem uma solução, ele diz assim: Jesus Cristo. Graças a Jesus Cristo, que me livrou do corpo da morte, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque se não fosse ele diz assim, ó, de maneira que de mim mesmo, eu estava perdido. Porque a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Ou seja, eu conheço a lei de Deus. Eu sei o que tem de fazer. Mas a minha carne guerreia contra essa lei. E eu não consigo fazer aquilo que eu faço. Ele reconheceu com as suas próprias forças, com o seu conhecimento, ele jamais iria cumprir a lei de Deus. Ou seja, não dá para servir a dois senhores. Existia dois senhores na cabeça dele. Um senhor dizendo para seguir a lei de Deus e um senhor dizendo para ele não seguir a lei de Deus. Então ele olha para ele mesmo e diz assim, ó, miserável homem que sou, estou perdido. Mas graças a Deus que ele interferiu na minha história. Graças a Deus que ele interferiu nessa guerra. Graças a Deus que ele interferiu para que eu pudesse ser mais do que vencedor nesta batalha que eu estava perdido. Não tinha forças para guerrear contra isso. Nós vamos ver nessa passagem que nós lemos, no versículo 1, 2, 3 e 4, uma declaração inicial, uma declaração extraordinária de Deus. Depois, no versículo 2, nós vamos ver a forma como Deus nos livrou. Existia uma forma para Deus nos livrar. Como essa libertação foi possível e qual o propósito dessa libertação. Tem uma declaração. E Deus vai falar como Ele vai fazer com que essa declaração se tornasse possível em nossas vidas, como essa libertação foi possível e qual o propósito dessa libertação. Porque tem um propósito para nós sermos libertos. E ele vai explicar que esse propósito é para nós andarmos em santificação. A declaração inicial: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que declaração maravilhosa é essa? Que declaração? Saber que aqueles que estão em Cristo Jesus já não tem mais nenhuma condenação. Eles estão livres de qualquer tipo de condenação. Só que essa verdade ela se aplica exclusivamente para os que estão em Cristo Jesus, tá? Não é para toda a humanidade, tá? Não é assim, ó, nenhuma condenação há para todos, não. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a salvação não é universal. Não existe uma salvação, universalismo, que todos serão salvos. Não, é só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem todos são filhos de Deus, não, porque Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam deu o poder de ser chamado o quê? Filho de Deus. Quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? Aqueles que o receberam. Aqueles que o receberam em seu coração, aqueles que receberam como seu Salvador. Condenação aqui é o justo juízo de Deus contra o pecado, se não estivermos em Cristo Jesus.
Nenhuma condenação há, mas vai ter uma condenação para aqueles que não estão. Que condenação é essa? O justo juízo de Deus. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele criou, estabeleceu uma lei para nos salvar. Mas para estabelecer essa lei custou caro para Deus, porque Ele teve que matar o seu filho por nós. Então não é justo que aqueles que não o recebem queiram ser justificados. Porque a justificação vem para aqueles que o receberam. Recebeu quem? Jesus Cristo, morto e crucificado, ressurreto, e tem essa esperança da volta de Jesus. Essa é a maior bênção que uma pessoa pode querer neste mundo. É a maior bênção que todos nós possamos querer ter nessa vida. É saber que não tem mais condenação sobre mim. Você é abençoado só por quê? Porque não tem mais condenação sobre mim. Eu estou em paz com Deus. O mundo inteiro pode estar em guerra contra mim, mas se eu estiver em paz com Deus, a sua família inteira pode estar em guerra contra você, mas se você estiver em paz com Deus, com essa certeza no coração que não há nenhuma condenação, é a maior benção que você poderia ter. A certeza que não vai ter nada mais pode te condenar, nada mais pode te separar do amor de Deus, nada. Porque Ele nos deu essa certeza. Saber que já não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Portanto, Paulo agora faz um contraste do antes de crer em Jesus Cristo e agora justificado pela fé em Jesus Cristo. Portanto, porque antes havia condenação sobre mim. Agora que eu tive encontro com Jesus, com essa realidade, eu conheci o Evangelho, o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, eu sei que agora não tem mais condenação sobre a minha vida. Portanto, tem peso, resume os 7 primeiros capítulos de Romanos. Esse, portanto, resume tudo que Paulo falou até agora. Nós vimos que Paulo vem desenvolvendo o livro de Romanos, e de uma certa forma ele pega todo mundo e joga todo mundo no paredão. Ele joga os judeus, joga os gregos, joga todo mundo, e assim, ó, todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos estão condenados ao inferno. Então agora ele chega assim, ó, portanto, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que aceitaram Jesus, para aqueles que foram aceitos por Deus através de Jesus, para aqueles que Deus aceitou através do seu Filho amado. Portanto, significa, por causa da pessoa de Jesus e tudo que Ele fez na história em favor dos pecadores, não há mais condenação. Por causa de Jesus. E por tudo que Ele fez por cada um de nós. Jesus sempre confrontou essa escravidão que as pessoas estavam presas. Quando Paulo diz assim, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado, ele sempre confrontou eles. Porque ele assim, você sabe o que tem que fazer, a mente de vocês, você sabe o que a lei de Deus sabe, você sabe o que tem que fazer, mas vocês não conseguem fazer, porque é incapaz de você fazer com a força do braço de vocês, com a força da carne de vocês. Quando ele conta a parábola do bom samaritano, justamente é para confrontar um mestre da lei, que chegou para ele e perguntou quem era o próximo, querendo se justificar. E ele diz assim, ó, conta a parábola do samaritano, que resgatou aquele homem na beira do caminho, e passou um sacerdote, passou um levita, e não deram bola para aquele homem. Ele assim, quem agiu de misericórdia com aquele homem? Ele assim, quem foi o próximo daquele homem? Ele assim, o que agiu com misericórdia? Ele assim, então vai e faz o mesmo. E Jesus confronta, porque Jesus sabia que eles não iam conseguir fazer pela sua força. Eles não conseguiriam fazer o mesmo, eles não conseguiriam parar e fazer aquilo que a lei mandava, mesmo sabendo que a lei estava mandando para fazer. Não foi isso que aconteceu com o jovem rico? Queria seguir Jesus,
conheço todos os mandamentos, eu sei de tudo, Jesus, então vende tudo que tu tem, quero ver se, além de saber, tu consegue colocar isso em prática. Tu não consegue. Tu não consegue amar o teu próximo, tu está ajuntando em celeiros, daqui a pouco vão pedir a tua alma, e para quem será? E ele sai triste da presença de Jesus, que era impossível eles conseguir cumprir a lei com a capacidade, com a força da carne. Tinha que ter uma ação superior para a vida deles. Alguém tinha que vir e agir através da vida deles. No Getsemane, Jesus venceu esse confronto. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Jesus jamais iria fazer aquilo que o Pai não mandasse ele fazer. Jamais. Jesus era o único que poderia vencer essa natureza. Porque era homem, mas também era Deus encarnado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esta declaração é o resumo de todo o Evangelho. De todo o Evangelho. Se você ler essa declaração, o Evangelho está resumido aqui. Você é pecador. Não há condenação, por quê? Porque eu estava condenado. Existia uma condenação. Existia uma condenação contra mim. Mas por causa de Cristo Jesus, Deus anula essa condenação que tem contra mim. Quando eu recebo Cristo Jesus no meu coração. No versículo 2, ele vai falar sobre a forma pela qual Deus nos livrou. A forma pela qual. Romanos 8:2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado da morte. Paulo fala de duas leis, a lei do Espírito da vida e a lei do pecado da morte. Existiam duas leis. Uma lei que a única coisa que poderia fazer era apontar os nossos pecados e a impossibilidade de nós cumpri-la com as nossas próprias forças. E a lei do Espírito da vida. A lei do pecado e da morte. Deus estabelece uma regra. A alma que pecar morrerá. Não foi essa a regra que Deus estabeleceu? Todos que pecarem irão morrer. Quando Adão peca, ele morre espiritualmente. E nós que somos descendentes de Abraão, de Adão, herdamos essa morte. Herdamos esse corpo em decadência, esse corpo que está para morrer. Romanos 6:23, Paulo diz assim, pois o salário do pecado é a morte. Quem quebrar a lei será condenado à morte física, espiritual e eterna, e sofrerá no inferno eternamente. E todos quebraram a lei. Todos sofreram essa morte. Essa é a lei do pecado e da morte. Toda a raça humana está sujeita a ela. Toda a raça humana está submetida à lei do pecado e da morte. Romanos 3, capítulo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos estão debaixo dessa lei do pecado e da morte. Mas só que tem a lei do Espírito da vida. Essa é outra lei que Deus estabeleceu. Estabeleceu antes da fundação do mundo. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus já sabia que nós não conseguiríamos cumprir sua lei. E aquele que não cumprisse a lei iria morrer. Mas Ele estabeleceu uma lei de vida. Jesus Cristo, morto e crucificado no nosso lugar. Deus determinou que, mediante o que Cristo fez na cruz do Calvário, o Espírito aplique os méritos de Jesus Cristo na vida daqueles que são de Deus. A lei do Espírito da vida me livra da lei do pecado e da morte. Na lei do pecado e da morte, o Espírito de Deus, ao aplicar à minha vida os benefícios da morte de Cristo na cruz, liberta-me do poder da lei do pecado e da morte.
Então, quando eu ouço o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação e para a santificação, o Espírito me convence que eu sou um pecador. Me convence que eu sou um pecador. Me convence do pecado, da justiça e do juízo. E pela fé eu creio que Jesus pagou o preço. Porque é isso que o Espírito faz. Ele me convence que eu sou um pecador e ao mesmo tempo ele me convence que Jesus pagou um preço pelo pecado. Então eu não vou morrer mais. Porque o salário do pecado foi pago. Jesus pagou esse salário na cruz. Ele morreu a morte que era minha, que era a sua morte. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Observe que Paulo coloca isso no passado, me libertou da lei do pecado e da morte. Esse libertou se refere aos dois momentos. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu por mim na cruz. Por você, por todos nós. Nós nem tínhamos nascido ainda. Há 12 anos atrás, o Espírito Santo veio e aplicou isso na minha vida. Ele veio e aplicou na sua vida. Ele aplicou na vida de cada um aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Porque se o Espírito Santo não viesse aplicasse isso na nossa vida, nós jamais aceitaríamos isso. Jamais aceitaríamos que alguém morreu há 2000 anos atrás para que eu fosse alcançado agora pela graça de Deus. Por isso que ele diz assim, eu vou para o Pai, depois que essa obra está consumada, ele ressuscita, eu vou para o Pai, mas vou mandar o Consolador. O Consolador vai vir e vai te convencer que tu é um pecador, mas que Deus estabeleceu uma lei de vida para você. Uma lei de vida para você. Deus estabeleceu vida para cada um de nós. Nasci de novo, fui justificado e estou sendo santificado. Nascemos de novo. Deus nos justificou e agora nós estamos sendo justificados. Fui transformado em filho de Deus e liberto da lei do pecado e da morte. Essa é a forma pela qual Deus usou para que não haja mais condenação para o seu povo. Essa foi a forma. Como essa libertação foi possível? Romanos 8,3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem, pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne de quem? Na carne de Cristo. Foi dessa forma. Como isso se tornou possível? Porque Deus se fez carne. O último Adão veio. O último Adão perfeito, a nossa semelhança. E Deus tornou possível isso porque Ele condenou o nosso pecado na carne de Jesus. Ele conseguiu nos amar e nos justificar e continuar sendo justo. Porque quem pecasse, o salário do pecado era a morte, sim, aquele que pecasse teria que morrer, sim, teria que morrer, e morremos, sim, morremos em Cristo Jesus. Ninguém pode dizer que Deus foi injusto, porque Deus não nos justificou de qualquer forma. Ele pagou o preço, cravando na cruz a dívida, a cédula de dívida que era contra nós, cravando na cruz em seu Filho. E quando alguém puder, mas eles são pecadores, eles têm que morrer. Quando ele for acusado por Satanás, Satanás vai chegar, por que ele vai salvar ele? Não, eu cumpri a minha justiça. Eu cumpri, agora não, mas eles vivem, mas Cristo vive neles, porque eu matei o meu filho no lugar deles. E Jesus era muito melhor que todas as humanidades que existiu entre de nós, que existe hoje e vão existir depois. Jesus valia mais do que todos nós. Para Deus, mas Ele matou o seu filho. Por isso essa libertação foi possível.
Quando Paulo fala a palavra carne e espírito, ele se refere a duas esferas de existência, em Adão ou em Cristo, e não nas nossas duas naturezas. Quando ele fala carne, ele está falando na nossa natureza adâmica. Ele está falando na natureza adâmica. Quando ele fala no espírito, ele está falando na natureza de Cristo, do último Adão. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não mais o primeiro Adão vive, mas o último Adão vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais Adão vive em mim, o primeiro Adão, mas o último Adão, Jesus Cristo. Quando o primeiro Adão disse assim: seja feita a minha vontade e não a tua, o último Adão disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a tua vontade é liberar a lei de vida, do Espírito da vida sobre todos eles. Isso foi possível porque o último Adão, ele veio sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, com base em que Deus tornou possível a nossa libertação. Paulo começa a explicar como Deus pode libertar pecadores da consequência do pecado. Primeiro ele diz que para a lei era impossível nos libertar, porque a lei estava enfraquecida por causa da carne. A lei realça nosso pecado e justifica a nossa morte, pois ela é a base da nossa condenação. A lei não tinha poder para nos salvar, apenas justificar o nosso pecado. A lei não dá vida, ela cobra uma obediência que é impossível a pecadores como nós. É impossível. O problema não é a lei. Não é a lei. A lei não era um problema. Sabe por quê? Porque a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. A lei de Deus era justa e boa. O problema é que a lei é espiritual e nós somos carnais. O problema é que a lei é perfeita e nós somos imperfeitos. Esse era o grande problema. A imperfeição jamais poderia cumprir uma lei perfeita de Deus. Por isso, nos salvar se tornou impossível para a lei por causa da nossa carne. A lei foi enfraquecida por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa dureza de coração, por causa do pecado que habitava em nós, por causa da nossa rebeldia. Então a lei não tinha poder para isso, porque a nossa carne lutava contra a lei. A carne sempre vai criar regra, irmão, para não cumprir a lei. Sempre. Sempre vai criar regras para não cumprir a lei, sempre vai criar desculpas. Assim, o que era impossível para a lei, Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Cristo era vulnerável e sujeito à morte, igual a nós, porque ele era um de nós. Ele estava vulnerável às circunstâncias dessa vida, ele estava vulnerável, inclusive, à morte, porque ele era semelhante de nós. Semelhante a nós, porém sem pecado. Adão foi criado sem pecado, Cristo foi gerado pelo Espírito sem pecado. Os dois sujeitos a tentações. Mas tentar não é fazer, né? Eu posso tentar fazer alguma coisa, mas eu posso rejeitar não fazer aquilo. Rejeitar não fazer aquilo. Tiago, no capítulo 1, versículo 3. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, por Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Deus condena na carne de Cristo o nosso pecado. Cristo poderia ser tentado, sim, porque Ele era 100% homem, sujeito, era vulnerável a isso, mas Ele jamais poderia pecar, porque Ele também era 100% Deus. E Deus jamais iria pecar. Deus jamais teria. Qual o propósito de Deus com tudo isso? Romanos 8, 4. De modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei.
Agora nós não seguimos mais a nossa natureza humana. Porque nós seguimos a nossa natureza humana, vai se tornar impossível nós cumprirmos as exigências da lei. Mas sim, nós seguimos o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a cumprir a justa exigência da lei, porque é justa, o que a lei exigia era justo. Mas nós não poderíamos cumprir por causa da nossa natureza humana. Mas agora, guiados pelo Espírito, nós podemos cumprir. A palavra nós se refere a todos que agora não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. A vida no Espírito significa que somos perdoados dos nossos pecados, que somos justificados por Deus, e não há mais nenhuma condenação, porque o Espírito de Deus em Cristo Jesus aplica a nós todos esses benefícios. É o Espírito que vem e aplica para nós os benefícios. Não há mais condenação, não somos mais, somos justificados por Deus. Esse é o resumo do Evangelho que está diante de nós. Existe alegria maior que saber que Deus me aceitou? Apesar de quem eu sou, e que Ele não tem contra mim nada que me condene. Nós deveríamos ser o povo mais alegre da face da terra. Em saber que Deus me aceitou através do seu Filho Jesus Cristo. E não há mais nenhuma condenação contra mim. Eu estou livre de qualquer condenação. Esta é a certeza da salvação. Essa é a certeza que nós temos que ter em nossos corações, da salvação. A Bíblia garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos salvar, para nos santificar e para nos dar a alegria da salvação e dizer: não há mais condenação sobre a vida de vocês. Não há mais condenação. Porém, tem pessoas que não se perdoam e vivem se condenando. Vive se condenando. Não viva se condenando, porque Deus não está te condenando mais. Deus disse que não há mais condenação sobre a sua vida. Se você tem certeza dessa salvação, se o Espírito Santo habita em você, você tem que caminhar nessa certeza que agora Deus te libertou da lei do pecado, da morte, para a lei do Espírito da vida. Pare de condenar os outros e aceite o perdão de Deus na sua vida. Essa doutrina deveria estimular as pessoas a viver em santidade, sabia? Deveria nos estimular, mas pode parecer contrário. A pessoa vem para a igreja, não tem mais nenhuma condenação. Isso deveria encher o meu coração de gratidão a Deus, de desejo para viver em santidade, em desejo de querer ser parecido com Jesus, porque Ele me libertou mesmo sem eu merecer, Ele me salvou sem eu merecer, e agora Ele me disse: ei, não tem mais condenação para ti, não tem, então eu vou procurar fazer tudo que agrada ao Senhor, vou procurar andar em santidade. Porque se eu ouço uma palavra dessa e que não há mais condenação para mim, e eu quero viver em pecado, é porque eu não recebi no meu coração ainda. Com certeza eu não entendi o propósito dessa salvação. Eu não entendi o que Jesus fez por mim. Mas quando eu entendo isso, o meu desejo vai querer andar em santidade, em querer mudar de vida, e ser uma pessoa justa, e andar por fé. Despertar em nós o amor e a gratidão a Deus. Que Deus desperte em nós o anseio por santidade, não para recebermos algo, mas porque já recebemos. O desejo é andar em santidade, porque Ele já nos deu algo tão maravilhoso. Ele enviou o seu Filho, a semelhança da carne, e castigou o seu Filho no nosso lugar, para dizer para nós: ei, não há mais condenação, o salário do pecado foi pago. Isso deveria nos estimular a andar em santidade. Você deve estar pensando: já pequei tanto que perdi a esperança em mim mesmo. Já pequei tanto que eu acho que não tem mais solução para mim. Se você está pensando isso, eu quero dizer para você: você está exatamente no lugar que Deus quer que você esteja.
É exatamente nesse lugar que Deus quer te colocar. E que você olhe para você mesmo e diz assim: não tem solução para mim. Eu jamais vou conseguir caminhar com esse povo, eu jamais vou conseguir viver isso que eles estão pregando. Se você chegou nesse ponto, pois é neste lugar que Deus quer te pegar e fazer você nascer de novo, uma nova criatura. É nesse lugar que Ele quer aplicar em você a lei do Espírito da vida. É nesse lugar que o Espírito Santo quer aplicar em você a lei do Espírito da vida, para que a lei da morte nunca mais venha reinar em sua vida. É neste lugar que Deus quer te colocar. Então você chegou no ponto de entender que Deus estabeleceu a lei de liberdade, uma lei que te liberta, uma lei que muda a sua vida. A salvação do começo ao fim é obra de Deus e não do ser humano. Não há nada que impeça você de chegar para Deus hoje. Nada nesse mundo que pode impedir de você chegar diante de Deus hoje e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, e voltar para casa justificado, cheio de alegria no coração, dizendo: não há mais condenação. E quando alguém te acusar: ei, quem tu pensa que é? Eu assim: não, eu sei quem eu era, mas hoje eu sei quem eu sou. Não há mais condenação, porque o Espírito Santo aplicou na minha vida o espírito de liberdade. Hoje eu livre sou para caminhar em santidade com Jesus Cristo. Não é nós que o aceitamos, é Ele que nos aceita através de Jesus Cristo. É Ele que nos aceita. Quem quer vir aqui na frente e ser aceito por Deus através de Jesus Cristo? Não é você que diz: ah, eu aceito Deus. Não, para aí. Como tu aceita Deus? É Ele que te aceita. Mas não é de que é com a gente, é através de Jesus Cristo. É através da morte do Filho dele. Ei, você reconhece que é pecador? Você reconhece que é um pecador? Você reconhece que jamais vai conseguir cumprir a justa exigência da lei de Deus? Reconheço. Então Ele te aceita através de Jesus Cristo. Porque Ele vai aplicar em você a lei do Espírito da vida, que vai te libertar do império das trevas e vai resgatar você para o reino do Filho do seu amor. Porque é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. João capítulo 6, versículo 36 diz assim: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais o rejeitarei. Aqueles que o Pai me enviar virão a mim através de mim, e nenhuma condenação mais vai ter na vida deles, porque aqueles que vierem até mim serão justificados, porque eu morri no lugar daqueles que vierem até mim. Filipenses capítulo 1, 20, para terminar. Paulo falando: a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você crê em Deus? Amém? E no Evangelho de Jesus Cristo, você crê? O suficiente para entregar sua vida para Deus? Você crê o suficiente para entregar sua vida para Jesus? Creio, porém, que o maior desafio das nossas vidas não é o de morrer por Cristo, e sim o de viver por Ele. Eu quero morrer por Cristo, sim, mas você quer viver por Ele? Porque viver por Ele vai exigir um preço de você. Entrega total para aquilo que Deus tem para você viver em santificação. Muitos querem morrer por Cristo, mas ninguém quer viver por Cristo. Porque viver por Cristo exige renúncia.
exige negar-se a si mesmo, exige tomar a cruz. Viver com Cristo nos exige tantas coisas. Mas hoje, o Espírito Santo habita em nós. E se nós nos entregarmos, Ele vai nos ajudar a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Antes de morrer por Cristo, Pedro teve que aprender a viver por Cristo. Senhor, eu vou morrer no seu lugar. Senhor, se você morrer, eu também vou morrer. E Pedro disse assim, não, Pedro, não. Antes que o galo cante, tu vai me negar, Pedro. Tu não tem poder para morrer por mim. Primeiro tu vai ter que aprender a viver por mim. Primeiro tu vai ter que aprender a viver uma vida por mim. Mas não vai ser com a força do teu braço, não vai ter com as tuas forças. Tu, quando te converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. E quando Jesus sobe aos céus, ele diz assim, fique em Jerusalém até que do alto até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Porque o Espírito Santo vai vir e vai ensinar vocês a viver por mim. Vai ensinar vocês a andar em santidade. Vai ensinar vocês a dar bom testemunho. Vai ensinar tantas coisas. Aí depois sim, Pedro, tu vai estar pronto para morrer por mim. Mas agora, tu não está pronto nem para viver por mim, como é que tu quer morrer por mim? Você não está pronto nem disposto a renunciar nada por Jesus, como é que você quer bater no peito e dizer, eu estou pronto para morrer por Jesus? Não me diga que está disposto a morrer por Ele, se ainda não entendeu, não aprendeu a viver por Ele. O que Deus de fato espera de nós é que Cristo viva em nós e nós vivamos para Cristo. Porque de fato, isso é andar em santidade. Esse é o poder do Evangelho para fazer nós andarmos em santidade. Viver por Cristo. Porque se Cristo, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Lembra que Jesus falou, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aquele que me receber, mesmo que morra, viverá. Então se Cristo vive em mim, não mais eu vivo. Não mais eu vivo, é Ele que vive em mim. Então quando você morre, quem é que morre? Se Cristo está vivendo em você, quando você morre, quem é que morre? Se você está vivendo a vida de Cristo, se você é um filho de Deus, e Ele vive em você, não, mas você está vivendo, você não está vivendo mais, é Ele que está vivendo. Quando você morre, quem é que morre? É você ou é Ele? É Ele que morre. Então mesmo que você morra, você vai viver, sabe por quê? Porque Ele já ressuscitou. E se Ele ressuscitou aquele dia, há 2000 anos atrás, o Espírito Santo vai aplicar essa ressurreição no último dia. Porque Ele morreu a nossa morte. Para quando nós morremos, é Ele que morra no nosso lugar novamente. E isso seja aplicado em nós. E quando nós ressuscitarmos, se morremos com Ele também ressuscitaremos. Porque se Ele vive comigo, eu morro com Ele, eu ressuscito com Ele. E não vivo mais uma vida para mim mesmo, mas vivo uma vida para glorificar o nome de Deus. A sua vida tem glorificado o nome de Deus. Isso é viver em santidade. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que esse Evangelho tem poder, para nos salvar. Nos salvar o quê? Da condenação eterna, para dizer para nós, ei, não tem mais nenhuma condenação para vocês. Mas agora vocês vão andar em santidade. Vocês vão andar em santidade. Vocês vão andar como Ele andou. Nós agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, para que possamos cumprir as justas exigências da lei. Agora sim, nós podemos viver na lei. A lei que veio para nos condenar, Jesus veio para cumprir a lei e viver através de nós, para que nós possamos cumprir a justa lei de Deus. Amém? Nós
ia abrir algum espaço para algumas perguntas, mas eu sei que o quanto é difícil responder uma pergunta, assim como é difícil formular uma pergunta depois de tudo isso que foi falado. É difícil formular uma pergunta agora. Se eu perguntar para alguém fazer alguma pergunta... Alguém tem alguma pergunta para fazer? Wagner, tem alguma pergunta? Mas eu gostaria de pedir para vocês que vocês lessem esse livro de Romanos. Comece a ler ali do capítulo 8. E a próxima quarta, passando essa quarta... É na próxima quarta, né? É passando essa quarta-feira que vem na outra, nós vamos estar aqui de novo. Se você quiser trazer uma pergunta, qualquer pergunta, irmão, com respeito à salvação, que esteja na Bíblia. Hã? Então, o estudo é na outra quarta. É na segunda, é na primeira quarta-feira e na terceira quarta-feira. Aí, se você quiser trazer uma pergunta, você tem dúvida sobre alguma coisa... Eu tenho dúvidas sobre isso, Aguinaldo. Sobre isso, por que aconteceu isso, por que é assim, por que teve que ser assim, por que teve que ser assado, por que Deus agiu daquela forma lá no Antigo Testamento e agora Ele agiu dessa forma. Parece que as coisas não fecham, parece que as coisas estão se contradizendo, porque isso pode acontecer. E a gente sabe que as Escrituras não se contradizem. Então, quando vem essa dúvida, a gente tem que tentar encaixar e contextualizar para entender o que aconteceu. Então, você pode pegar, formular essa pergunta, trazer, não precisa ler, está ali aqui na frente, a gente lê aqui e tenta responder, e de repente a sua dúvida é a dúvida de um monte de gente que tem aqui também. Bom, na hora pode ser esclarecido. Amém? Vamos nos colocar de pé? É claro que precisamos de entender que o estar mortos para nós mesmos não é deixar de viver, e sim descobrir a realidade do que é viver. Existe uma realidade por trás dessa vida que nós temos aqui. E a Bíblia fala para nós morrermos para essa vida. Porque se você quiser preservar essa vida, você jamais vai achar a vida que Jesus tem para você. Ele assim, quem quiser poupar a sua vida nesse mundo, jamais vai achar a sua vida. Mas quem perdê-la, achará que uma vida que Ele tem para nós. Uma vida preparada para cada um de nós. Que nós possamos viver essa vida. Porque essa vida nos chama para viver em santidade. Amém? Domingo que vem nós estaremos aqui, Santa Ceia. Estaremos participando da Ceia do Senhor. E é isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Enquanto tantos procuram, Senhor, manifestação do Teu poder, Senhor, enquanto tantos procuram manifestação da Sua onipotência, o Senhor nos revela que o maior poder, Senhor, o maior poder do Senhor se manifestou no Seu Evangelho, que teve o poder de nos resgatar do império das trevas, Senhor. Teve o poder de declarar sobre nossas vidas que não haveria mais condenação sobre nós, Senhor. Queremos viver com essa certeza em nossos corações e que essa certeza nos impulsione a andar em santidade, Senhor. Porque não tem alegria maior em saber que estamos em paz com o Senhor. Não tem alegria maior em saber que éramos seus inimigos, que deveríamos estar mortos dos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, pelo seu infinito amor e justiça, enviou o seu Filho, a semelhança da carne, para morrer em nosso lugar. E em seu Filho o Senhor cumpriu a justa justiça da lei. E não mais do que isso, o Senhor também enviou o seu Espírito
para nos convencer dessas coisas, porque senão nós jamais acreditaríamos, jamais seríamos convencidos que éramos pecadores, continuaríamos em nossos pecados. Mas o Seu Espírito Santo veio e aplicou em nós, Senhor, esta verdade. Nos convenceu que éramos pecadores, nos entristeceu, sim, mas ao mesmo tempo nos trouxe uma novidade de vida. Ao mesmo tempo trouxe o Evangelho, essa boa nova. Que boa nova, Senhor? A boa nova que Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Morreu em nosso lugar, mas ressuscitou. Ressuscitou e nos deu uma promessa que irá voltar para nos resgatar. Com a certeza que hoje Ele vive em nós através do Espírito Santo. E se nós morremos com Ele, nós também com Ele iremos ressuscitar. E podemos usufruir de tudo isso hoje, de toda essa alegria de estarmos aqui, com toda essa alegria no coração e saber que estamos andando contigo, ó Deus. Estamos andando contigo, estamos fazendo de tudo para te agradar. E quando tropeçamos, nós corremos para o Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar aqueles que confessam seus pecados. Aprendemos que não precisamos mais ficar dando desculpa por nossos pecados, porque o Senhor já nos garantiu que não há mais condenação. E se não há mais condenação, nós temos que correr para Ti, Senhor. Obrigado, porque não há mais condenação. Por esse pecado que eu acabei de praticar, eu vacilei, Senhor, e senão fica tranquilo, filho. Nós temos um advogado, fiel e justo, à direita do Pai, intercedendo por nós, intercedendo por nossas vidas, intercedendo pelas nossas famílias, intercedendo por tudo aquilo que nós colocamos na mão de Deus. Então, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pelas pessoas que o Senhor enviou aqui neste lugar esta noite para ouvir a Tua palavra. Pessoas que já foram justificadas por Ti, Senhor. Que eles possam sair daqui com essa alegria, essa certeza no coração. Que quando alguém apontar o dedo para eles e querer julgar eles, querer condenar eles, eles possam dizer: ei, meu Deus disse que não há mais nenhuma condenação. E porque Ele disse isso, Ele garantiu. Não é para me ser infiel, mas se eu for infiel lá na frente, Ele vai permanecer fiel naquilo que Ele falou. E se eu sei que Ele permanece fiel naquilo que Ele falou, então eu vou correr para Ele e dizer: Senhor, eu quero confessar, Senhor. Eu tenho vacilado, eu tenho sido infiel com o Senhor. Eu não tenho me entregado da forma que eu deveria estar me entregando. Eu não tenho agido com a mesma intensidade que eu deveria estar agindo, Senhor. Eu tenho deixado de caminhar como deveria estar caminhando. Eu deveria estar muito mais maduro, mas porque eu tenho negligenciado, Senhor, a Tua palavra. Eu tenho negligenciado os Seus ensinos. Eu já deveria estar frutificando muito mais, Senhor. Mas eu peço perdão porque eu tenho me esfriado, mas eu peço perdão e dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Mas eu quero recomeçar com a mesma intensidade que eu tinha lá no começo, com o mesmo amor que eu tinha lá no começo. Porque lá não tinha nenhuma condenação e aqui hoje também não tem, porque o Senhor permanece fiel. E quero andar em santidade, Senhor. Que o Senhor possa olhar para mim e dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu posso confiar talentos nas mãos dele. Este é o meu filho amado, que eu posso confiar dons nas mãos dele. Este é o meu filho amado, que vai dar uma resposta para tudo aquilo que eu coloquei na mão dele quando eu chamei lá atrás. Então, em nome de Jesus, queremos sair daqui cheio de gratidão e com a promessa, Senhor: nós vamos ser mais santos, Senhor. Nós vamos andar em santidade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se Deus graças a Deus que nos dá a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo bem Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês.